Olá a todos, sou o professor Francisco Maia. Nesse vídeo exercício eu vou estar resolvendo aí o exercício de número 7 do capítulo 14, ok? Que é o capítulo de ondas do Okuno. Então, o que esse exercício pede? Esse exercício, ele diz que tem um vibrador ligado a uma mola espiralada. Então, eu botei aqui de vermelho aqui esse vibrador. Então, ele atua para frente e para trás, assim, causando aí uma onda longitudinal harmônica que se propaga ao longo da mola. A frequência do vibrador é de 100 Hz, então coloquei aqui 100 Hz, né? Então é como se fosse essa pazinha se movendo para frente e para trás aqui, numa frequência de 100 Hz. E a distância entre duas rarefações consecutivas na mola é de 0,05 metros. Então, basicamente, bom, ele diz rarefações, então você vê que conforme esse cara se move para frente, ele comprime a mola, e aí quando ele se move para trás, esse pulso de mola comprimida começa a viajar para frente. E aí aqui, ó, estou mostrando o último pulso que esse cara gerou. Quando ele foi para frente, voltou, aí esse cara começa a viajar. Quando ela vem para frente de novo, esse pulso já está aqui, ok? Então essa é a área de compressão e essa é a área de rarefação. Ele diz que a distância entre duas áreas de rarefação, que é igual à distância de duas áreas de compressão, ok? É de 0,05 metros. Então a gente marca aqui, ó, daqui. E ele está dizendo isso porque isso é o comprimento de onda, ok? Você tem que conseguir entender que essa é uma onda longitudinal. Não é igual aquela onda que a gente viu no exercício 5, que é a onda numa corda que sobe e desce, né? Nesse caso, a oscilação não está para cima e para baixo, como na corda, que é fácil de visualizar. Nesse caso, a oscilação está para frente e para trás. Então, ela vai gerar esses grumos aqui de densidade que vão se propagar. Se você pega a mola e faz assim com ela, você vai gerar um grumo assim, ó, que vai sair andando. Essa é a onda. Esse grumo é a onda que você gerou, que está indo se propagando ao longo. Esse cara gera 100 dessas ondas por segundo, né? Ele fica fazendo assim, ok? Então, essa é a distância entre dois pontos máximos aqui. Então, quando você tem uma onda transversal, a amplitude é máxima no ponto. E o comprimento de onda é a distância entre dois máximos de amplitude. Quando a onda é longitudinal, e não transversal, quando é longitudinal, o que você não tem amplitude máxima para cima e para baixo, você tem amplitude máxima para frente e para trás. Isso causa regiões de densidade máxima e regiões de rarefação máxima. Então, nesse caso, o máximo vai ser o máximo onde a densidade de grumos é maior. Então, a distância entre dois máximos é a distância entre dois grumos de densidade, ok? Então, isso é o comprimento de onda. Por outro, só para vocês terem ideia, isso é exatamente a maneira como a onda sonora se propaga, ok? O ar acontece exatamente a mesma coisa. Só que aqui, olha, ao invés de você ter uma máquina, né, um vibrador, você tem a membrana de um alto-falante que vibra assim, né? E aí faz isso aqui com ar. Manda uma onda de densidade do ar. Essa onda chega na sua orelha, né, no seu ouvido, e aí você excita uma outra membrana, seu ouvido tem uma membrana dentro dele, e quando ela recebe essa pressão, ela dá uma balançada, e aí o nosso cérebro e todo o ouvido interno é responsável por traduzir isso em som. Ok? A gente tem um computadorzinho interno que faz isso aí pra gente. Então, no lugar desse elemento vibrador, você pode ter um alto-falante, você pode ter sua corda vocal, que vibra assim também, igualzinho a membrana do alto-falante, e que faz o ar, né? Que faz comprime o ar e manda esse pulso de ar comprimido, assim, ok? Que aí chega nos nossos ouvidos. Vamos lá. Então ele diz isso daí, né, que é o comprimento de onda. Na verdade, ele diz que a distância entre duas rarefações consecutivas é 0,05 metros. Uma dificuldade dessa questão, gente, é que ela não tem figura, ok? A figura é por minha conta. Ele só fala aí, então às vezes é bem difícil de você visualizar o problema sem ter uma figura, né? Então sempre que vocês puderem, tentem fazer a figura. Letra A, ele pede para a gente escrever a equação de onda, sabendo que o deslocamento longitudinal máximo de uma partícula da mola é de 1 centímetro. Então, o que isso significa, o deslocamento longitudinal máximo? Pensa o seguinte, se você pudesse vir aqui e pintar um gomo dessa mola de vermelho, vou pintar o gomo dessa mola de vermelho aqui, ó, sei lá, esse gomo aqui.
onde esse cara estaria se você desligar o vibrador? Para onde essa partícula da mola onde ela ia parar? Então, é muito simples. Se você pega e vê que quando você desligar isso, olha só, aqui está rarefeito. Então, essa mola está esticada, ela vai comprimir, vai puxar esse cara aqui de volta para trás, aqui, né? Para a mola ficar numa densidade uniforme de gomos. Então, essa parte daqui vai descomprimir, essa daqui também vai descomprimir e ela vai ficar toda uniforme de novo. Resultado, esse cara vai se deslocar para cá. E ele vai vir parar em algum lugar aqui, né? Depois que não tiver mais a onda passando. Isso é o deslocamento longitudinal dele. Okay? Conforme, igual quando você tem na corda, você sacode a corda, um elementozinho, se você pinta um pontinho da corda de vermelho, quando a onda passar, ele vai subir, vai descer e vai voltar para o meio. Aí a onda da corda passou, né? Passa aquela montanhazinha da corda. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés dele se mover para cima e para baixo, ele se move para frente e para trás. Então ele vai estar paradinho, aí vai vir aquele grumo de compressão, e aí quando ele estiver chegando, ele vai puxar ele para cá, o grumo vai passar, ele vai voltar para cá. Então ele não vai junto, né? Ele se move quando a onda de pressão passa e depois ele volta para o lugar. Então ele diz que esse deslocamento máximo aqui dele é perdi até 1 centímetro. 1 centímetro. Então ele diz que isso aqui é 1 centímetro. E você tem que ser esperto o suficiente para entender que ele está dizendo que isso é amplitude. Ok? Na corda é fácil de ver, né? O tanto que um pontinho vermelho na corda sobe, o máximo que ele chega antes de voltar, você sabe que isso é amplitude, né? É do meio até o máximo que ele sobe quando a onda passa e depois ele desce de novo. Então isso é amplitude na corda. Do mesmo jeito, o máximo que esse gomo de mola se move quando a onda passa, só que ao invés de para cima e para baixo é para um lado e para o outro, e isso é a amplitude dele, máximo. Okay? Então isso é a amplitude do movimento. Então, a partir com essas duas informações, a gente tem que ser capaz de construir aí a equação de onda. E a gente é capaz, ok? A gente é capaz. A equação de onda, ela é escrita assim, né? Ó. Y vai ser igual a vezes seno. E aqui vem K, na verdade é 2π sobre lambda vezes x. E onde esse 2π sobre lambda, se vocês não se lembram, ele é chamado de K. É um número de onda, também chamado de número de onda. K. Menos, aqui vai ser 2π vezes F vezes o tempo. Então essa é a equação de onda, onde esse cara aqui, 2π sobre F, ó, ele também é chamado de ômega, é o W. Okay? E esse aqui, ele é chamado de K, número de onda. Então, às vezes, você pode ter seno de Kx menos ômega T. Mas aí a gente prefere escrever sem nenhuma abreviação, colocando direto aí, colocando direto os valores aí. Então tá, olha só. A gente já sabe a amplitude, a gente já sabe o comprimento de onda para colocar aqui. Tudo que a gente precisa agora é descobrir a frequência. Ok? Se a gente souber a frequência, a gente resolve. E a gente sabe, né? Aqui. A frequência é a frequência do vibrador, do oscilador ali que está gerando. A frequência sempre é a frequência da fonte. A fonte é que manda na frequência da onda. Ok? Então você vê, a gente sabe tudo. A gente sabe a amplitude, a gente sabe o comprimento de onda e a gente sabe a frequência. Então é só a gente colocar os números aí e escrever a equação. Então, a equação vai ser y igual a é 1 centímetro, então 0,01 vezes o seno de, aí aqui tem que fazer a conta, né? 2π dividido por 0,05 vezes x
menos 2π vezes 100 tempo, vezes o tempo. Tá aí, eu acho que eu já fiz essas contas, deixa eu ver aqui. Sim, já fiz essas contas. Então, a equação vai dar y igual a 0,01 vezes seno de 125,7 vezes x menos 628,3 vezes t. Tá aí, essa é a equação de onda. Essa é a resposta, ok? Pois, muito bem. A letra B. Letra B, ele pede para a gente calcular o quê? Velocidade de propagação dessa onda, é isso? Então, com que velocidade esse pulso está andando para lá, né? Então, cada um desses grumos aqui, ó, ele está viajando para lá. Com que velocidade ele está viajando? Então, ela é fácil. Sabe que a velocidade é frequência vezes o comprimento de onda. Vai ser igual a 100, que é a frequência, comprimento de onda 0,05. É isso mesmo? É isso mesmo. Ou seja, 5 metros por segundo. Tá aí, tá viajando com 5 metros por segundo. Ok? Então, é isso aí. Eu escolhi essa questão também, porque ela trata aí da como você montar a equação de onda para um certo fenômeno ondulatório, né? Nesse caso aí uma onda longitudinal, que é um pouco mais difícil, mas tá aí. Essa equação descreve como que os gominhos vão se mover aqui, como que cada gominho vai, qual que é a posição de cada gominho aí em função da posição ao longo da mola, x em função do tempo. Então você vai saber onde cada gominho vai estar. Se você souber em que local da mola e em qual instante de tempo. Ok? Então espero que tenha ficado claro. A gente se vê no próximo exercício. Até lá.